ti, maravilhado estou. Shalom, Douglas. Primeiro, hein? Por misericórdia, teu sangue me livrou. Me atrai a ti. Shalom, queridos Camila, Francisco. Pastor Marcos tá aí já. O que eu mais quero Hoje vai ser uma live quádrupla, será? conhecer a ti. Te dou meu louvor, o meu coração. Te dou minha vida e minha paixão. E aí, Má? Shalom, boa noite. Tuas mãos a me cobrir. E pastor, lá vem? Não consegui falar com ele. O Johnny já tá aí. Meu corpo foi quebrado. Hoje é Yom Kippur, né? Começou às 6 da tarde. É interessante falar um pouquinho sobre isso. Mas mais importante que falar de Yom Kippur, é importante falar sobre a essência do Yom Kippur, né? Que é completamente Com bíblica. certeza. Dia de perdão fala de arrependimento. Na verdade, o dia do arrependimento, são 10 dias antes de Yom Kippur, né? Quando tem o Rosh Hashanah, que é a virada do ano judaico, né? Então, dia mais ou menos, já lá 1º de setembro, quando o ano virou pro judaico, né? Aí eles fazem Sim. 10 dias de arrependimento, né? De jejum e arrependimento. E hoje eles celebram o dia do perdão. Sim. Desde a viração do dia do Yom Kippur, eles fazem um jejum ininterrupto de 25 horas, né? Eles fazem um jejum de 25 horas de expiação pelos pecados. E é pesado o jejum, né? Pesadíssimo. Não pode nem beber Envolve água, outras não. coisas também. Não pode usar eletrodomésticos, para você ter uma noção. Então, Não pode vestir eles nada de realmente couro. não pode vestir nada de couro. E assim, os judeus eles levam esse dia extremamente a sério. Como É a é data o mais dia importante. mais... Exatamente. Né? Na verdade, se a gente for olhar para as festas bíblicas, né? Não que exista uma festa bíblica mais importante que a outra, ou a festa judaica, né? Mas a Rosh Hashanah, a Yom Kippur e depois o Tabernáculos são as 3 festas que espiritualmente não foram cumpridas ainda, né? Elas serão cumpridas na volta de Jesus. As 4 primeiras festas foram cumpridas, que a gente chama a primeira festa de Páscoa, a segunda é a festa dos pães asmos, depois as primícias, que foram cumpridas na sexta-feira da Páscoa, depois quando Jesus morreu, que é a festa dos pães asmos, né? Sim. Que fala do corpo, né? Que foi morto. E as primícias, que é a festa das colheitas, que Colossenses fala que Jesus é a primícia da ressurreição. Foi o primeiro a ressuscitar para a vida. Primícias. Então essas 3 festas foram cumpridas. Depois de 50 dias, veio a festa do Shavuot, que é a festa do Pentecostes. Essas 4 foram cumpridas. Espiritualmente ainda não foram cumpridas quais festas? Rosh Hashanah, né? Que eles chamam... existem vários nomes, né? Mas eles falam mais festas das trombetas, né? Uhum.
que é de uma forma um pouco mais coloquial, mais para frente, chamada de Rosh Hashanah, que é a virada do ano. Então, no dia de trombetas, eles viram o ano. Trombetas fala das trombetas que vão soar, né? Apocalipse fala de 7 trombetas. Depois tem o dia da expiação, que é hoje nós estamos comemorando, né? Sim. Que é o dia do perdão. Entre trombetas e expiação tem 10 dias de arrependimento. E depois tem a festa dos tabernáculos. Que festas dos tabernáculos fala... trombetas e expiação, fala, ó, preparem-se, arrependam-se, porque é chegado o tempo do Senhor. O dia, vários livros falam, o grande e terrível dia do Senhor, né? Que é a volta de Jesus. Vai ser terrível porque muitos vão se perder. E a festa dos tabernáculos fala daquele que veio tabernacular, que veio morar conosco, só que de uma vez por todas, né? E a gente, com essa live de hoje, pessoal, enquanto vocês estão entrando, a gente está só trazendo um pouco de conhecimento aqui, né? Das festas bíblicas. A nossa intenção com a live de hoje é conversar um pouquinho sobre arrependimento, tá? Então, nós em 3 pastores, o pastor Johnny, ele está entrando daqui a pouquinho também. A gente queria trazer hoje é um pouco diferente a live, né? Hoje é mais uma conversa, né? Sobre esse tema tão importante, né? Eu diria que o tema inicial, tudo que se inicia na Bíblia, a gente tem que entender que é um fundamento, né? O primeiro assunto inserido na Bíblia, no Novo Testamento, é arrependimento, né? João Batista começou, a pregação dele é arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém verá o reino dos céus sem arrependimento. Então, esse é um tempo muito, muito importante da qual a gente precisa entender, né, Marcos, que as festas bíblicas não são festas terrenas, mas essas festas, elas serão festejadas perpetuamente no céu. Então, as festas que Deus comemora no céu, né, a gente tem que estudar isso de uma forma mais profunda. Quem sabe um dia eu faça isso, uma live, só para a gente comentar. Só que estou pincelando aqui, tá? Festas bíblicas são festas comemoradas no céu. Lá no céu tem festa, são 7. Aliás, se fosse 8 ou 6, seria estranho, né? São 7 festas. Na Terra, 4 delas foram cumpridas à risca. Faltam 3. Até a volta de Jesus, elas serão cumpridas. Quando nós celebramos as festas bíblicas, nós nos tornamos o quê? Eternos. Porque no céu é a eternidade e lá se comemora festas bíblicas. Então, hoje se comemora uma festa. Só que essa festa se comemora de um jeito meio diferente, né? O jeito do céu. Os judeus, eles fazem um jejum. É o jejum mais intenso que existe. Não pode comer nada. Não pode nem tomar água. Se forma aquelas coisinhas na boca assim, sabe? De secura, não pode limpar. Não pode tomar banho, não pode ter relação sexual, se for casado, óbvio. Não pode usar calça de couro ou nada de couro. Tudo tem uma representatividade, tem uma tipologia, né, por trás disso. E a gente queria conversar um pouquinho disso hoje, né, falar sobre arrependimento, sobre o que o Senhor espera da gente, né? A palavra fala que o grande dia do Senhor virá como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E essas festas, elas servem para nos preparar, né? Fala um pouquinho aí, pastor Marcos, sobre isso. Amém. A gente combinou muito, muito em cima da hora, né? Mas falar sobre arrependimento é essencial para a vida do cristão, né? O cristão que não entende sobre arrependimento, ele está fadado aí a ter uma vida bem complicada, porque você não consegue se relacionar com Deus se você não for um homem, uma mulher arrependido, que tem a prática do arrependimento muito firme na sua vida. Então, é preciso você entender de forma mais profunda o arrependimento para que você possa ter essa plenitude de viver com Deus, de saber como Deus pensa, de saber como Deus ele espera que você se relacione com Ele. Então, assim, falando de Novo Testamento, o arrependimento ali, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Primeira coisa, você aceitou Jesus,
você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo, ele passou a morar dentro de você. Se você não alimentar o seu relacionamento com o Espírito Santo, você não vai conseguir entender o arrependimento. Porque, posso começar a falar assim já o que eu preparei, não? Você quer esperar Eu um pouquinho esqueci que a mais? gente não orou, né? Amém, então vamos orar. Quer orar aí, Esqueci que a gente pastor? não orou. A gente começou a conversar aqui, aí Vai indo, né? como todo bom crente, eu nasci na presbiteriana, você na Assembleia, a gente sempre aprendeu a começar orando, né? Verdade. Mas vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa live diante do Senhor, a vida do pastor Marcos, a vida do pastor Johnny, que vai entrar daqui a pouco. E nós queremos agradecer, Jesus, pela oportunidade de conversar através da palavra. Todos nós estamos dentro da nossa casa, através da tecnologia, através desse aplicativo, e sabemos que o Senhor está conosco. Mas eu quero te pedir que o Senhor agora nos cele, nos envolva com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, essa conversa. E tudo que nós falarmos, pedimos que o Senhor permita que vá debaixo do teu sangue, sem distorção alguma, em nome de Jesus. E que a nossa casa seja completamente blindada pelo teu sangue. Onde nós estivermos, Jesus. Que água, terra, fogo, ar, o éter sejam completamente selados. O nosso Wi-Fi não permita que venha cair, Pai, em nome de Jesus. E que os nossos ouvidos sejam destampados, Papai. Que hoje possa haver uma metanoia. Que hoje possa haver uma mudança. Que hoje possamos sair um pouco diferentes, em nome de Jesus, daquilo que vai ser comentado, daquilo que vai ser falado. Em nome de Jesus. Hoje é o dia do perdão, Pai. Nós sabemos que é do teu agrado falar, ensinar e comentar sobre aquilo que é celebrado no céu. Sabemos que neste momento o céu está celebrando esse dia. Está celebrando debaixo desse assunto. Pedimos agora a unção dos 7 Espíritos de Deus, Pai. Pedimos agora o Espírito do Senhor sobre nós. Pedimos o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho. Pedimos o Espírito da fortaleza. Pedimos o Espírito do conhecimento, do temor do Senhor sobre nós nessa noite, Senhor Jesus. Nessa viração de noite para a madrugada. Inspira-nos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor Jesus, nessa live. O Espírito de Jesus venha sobre essa live. Capacita a minha vida, do pastor Marcos, do pastor Johnny, daqui a pouquinho, a falar de algo que possa inspirar os nossos irmãos. Nós não somos perfeitos, por isso agora, Senhor Jesus, cobre as nossas imperfeições. Cobre, Senhor Jesus, com a sua armadura da cabeça aos pés. Mas eu quero te pedir, Jesus, venha com a tua unção, com a tua presença. Em nome de Jesus, eu entregue, consagro, Senhor Jesus, esse tempo a Jesus, para que o teu nome seja glorificado. E as pessoas que precisam de uma palavra, as pessoas que entrarão e já estão nessa live, que precisam, Senhor Jesus, de um alento do Teu Espírito, aqueles que estão necessitados, aqueles que de alguma forma, Jesus, estão esperando que o Senhor fale com elas. Pedimos que o Senhor venha trazer essa graça, esse presente, para nós também, Pai, porque quando nós estamos aqui, estamos também desfrutando da Sua graça. Nós agora declaramos e profetizamos, este é um tempo de graça, em nome de Jesus. Que venha a tua graça sobre nós. Que venha o teu amor sobre nós. Não há, Senhor Jesus, forma de se arrepender sem antes conhecer o teu amor. Quebra-nos com o teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Agora que nós oramos, fica à vontade para fluir. Que presença gostosa que tá aqui, né? Uma presença gostosa do Espírito Santo. Já tá a presença já. A gente começa a falar do Espírito Santo, ele vem, né? É uma bênção. Por acaso você viu a música que tá tocando? Eu vi, eu ouvi. Glória a Deus. Eu falava, né, que é justamente o Espírito Santo que vai nos levar ao arrependimento. Cara, quando se fala de Espírito Santo, eu sempre me lembro daquela passagem, que é o Espírito Santo que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, se você não se relaciona com o Espírito Santo, você não consegue entender muitas vezes o que você está pecando.
Porque é sutil. É lógico que você sabe quando você peca. Você sabe o que não agrada ao Senhor. Mas existem minúcias, existem coisas que são pormenores das nossas vidas que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está desagradando ao Senhor. Algumas práticas que nós fazemos que você viveu a vida toda fazendo tal coisa e de repente quando você vem para o Evangelho, você vem para Jesus, você não entende que aquela prática é um pecado. E como que você vai descobrir que isso realmente desagrada ao Senhor? E claro que eu estou falando aqui coisas que são bases do Evangelho, né? Mas quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, e principalmente você começa a ler a palavra, você entende o coração de Deus. Você entende aquilo que o Senhor ele vê como pecado, você entende aquilo que fere o coração de Deus. Porque ele desenhou vários princípios durante toda a história. A Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita. Então, e isso é só uma fração do que Deus é, mas ele deixou ali códigos que nos ensinam aquilo que o Senhor preza como importante, que são coisas que vão nos levar para mais perto dele. Então, se essas coisas estão na Bíblia, nós precisamos conhecer para agradar o coração de Jesus, para agradar o coração de Deus. E é o Espírito Santo que vai te levar a enxergar essas coisas quando você está lendo a palavra, quando você está conhecendo o Senhor. Ele vai, como dizem, né, aquele versículo salta aos seus olhos. E você passa a perceber que aquela prática, que aquilo que você faz não está agradando ao Senhor, que isso fere um princípio, isso fere uma lei espiritual, isso fere o coração de Deus. Então, você passa a não cometer mais aquele ato, não cometer mais aquela prática. E como bem o pastor Wesley posicionou na oração dele, isso causa em nós metanoia. Falando de arrependimento, a palavra do hebraico para arrependimento é metanoia. E o que é metanoia? É mudança de caminho, é mudança de paradigma, é mudança de comportamento. Quando Jesus ele fala com Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, eu vou dormir na sua casa hoje. Então, com certeza Zaqueu ali teve o tempo de intimidade com Jesus, ele conheceu, sabe, o coração de Jesus. Jesus se expôs o seu coração para Zaqueu aquele dia. Então, houve um arrependimento na vida dele. E o que gerou isso? O que gerou esse arrependimento? Foi a presença de Jesus. Mas quais foram os frutos do arrependimento de Zaqueu? Zaqueu, ele não apenas declarou que iria parar de fazer todas aquelas coisas que ele fazia. E quais eram os pecados de Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? Era uma prática daquela época dos cobradores de impostos de colocar ali uma porcentagem a mais. Colocando no português correto, eles roubavam. Então, primeiro, ele diz que não vai mais cometer esses atos, né? Ele não vai mais roubar. Só que o arrependimento genuíno, a metanoia que vem do Espírito Santo, ela vai além disso. Ele, além de falar que não iria mais roubar, ele falou assim, ó, todos aqueles que eu lesei, eu vou restituir 4 vezes mais. O arrependimento genuíno, ele traz frutos no nosso coração, frutos nas nossas ações, naquilo que fazemos. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vai trazer frutos. E essa é a palavra principal aqui. E aí eu te pergunto, quais têm sido seus frutos? Esses frutos são de arrependimento? Ou são frutos... A irmã está perguntando aqui, ele era Jota? Sim e não. Sim e não. Zaqueu, ele cobrava impostos. Só que ele inflacionava aquele imposto
para que aquela parte que era para o governo iria para o governo e ele pegava o resto, entendeu? Então, os nossos frutos, eles precisam refletir aquilo que nós temos vivido com o Senhor. Amém? Você quer falar um pouquinho, pastor, e eu continuo depois, a gente vai batendo essa bola? Vamos, a história de Zaqueu é tremenda, né? Demais. Para falar de arrependimento. Eu quero trazer uma outra história. Em Lucas 5, conta a história. Jesus, você pode ver que ele nunca estava com os doutos, né? Ele nunca estava perto. Então, quem estava perto de Jesus? Eram as prostitutas, eram os publicanos, eram os cegos, eram os coxos, eram os pobres, né? E teve uma cena, né, que teve um publicano, a palavra nem sempre dá nome das pessoas. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que a palavra faz, a gente tem que prestar muita atenção, né? E aí tinha um publicano chamado Levi, né? E Levi é um nome muito interessante, porque o nome Levi remete à tribo de sacerdócio, né? Olha que interessante. Os sacerdotes queriam matar Jesus, então ele foi e sentou com um publicano chamado Levi. Quem era publicano hoje? Vai. Publicano eram pessoas que seriam aqueles que não seriam crentes. Então tem crente que quando a gente vai andar com pessoas que não são crentes, fala assim, olha lá como que ele está andando, né? Queridos, Jesus, em momento algum, ele se contaminou com os publicanos. Pelo contrário, os publicanos que andavam com ele se convertiam, vinham ao arrependimento, né? E esse cara, o Levi, chamou Jesus para ter um banquete na casa dele. Jesus foi convidado por Levi. Na hora que os fariseus viram aquilo, falaram, você não é um judeu? O que você está fazendo com o publicano? O judeu não se junta com essa laia. Aí, Jesus, a resposta dele, ele meio que respondeu na lata assim, ó, eu não vim para os sãos, né? Ele fala, eu não vim chamar justos, no sentido de vocês que se chamam justos, tá? Mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vocês estão entendendo? Quando Jesus fala isso, ele está dando um código muito importante para a gente. Que a vinda de Jesus até a Terra foi trazer um tipo de sentimento em nós. Porque se a gente pensar bem, o arrependimento, ele vai entrar em todas as dimensões que a gente tem. Corpo, alma e espírito, certo? Na alma, o arrependimento é um sentimento. No espírito, ele já não é um sentimento mais, mas é a concretização da essência de Deus. O corpo, na verdade, o arrependimento é o quê? É a mudança que o espírito e a alma têm, então reflete no corpo. É uma mudança, metanoia, né? Então, essas dimensões do arrependimento são muito importantes para a gente, né? Tiago 3, versículo 2, falam que nós tropeçamos em muitas coisas. Deus conta com o nosso erro. Como assim, Wesley, Deus conta com o nosso erro? Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que eu vou errar. A questão é, como o pastor Marcos estava dizendo, nós somos incapazes de mudar por nós mesmos. Sem haver a revelação do Espírito Santo de que as nossas atitudes são erradas e precisam mudar, não acontece. Aí, ó, o pastor Johnny. Ei! Chegou. Cadê Ei! você, pastor Johnny? Vamos estar entrando. Chegou a labareda de fogo. Então, enquanto ele entra, eu vou terminando aqui essa explanação. Olha ele aí, aleluia. Foi arrebatado, Vaso? Você tá ouvindo a gente, Johnny? Perfeitamente. Você. Não. Seu microfone tá abafado. Bem abafada. Muito abafado. Vê se melhora, Vaso.
esse microfone aí. Vai falando aí. Despluga e pluga. Dá um mute aí, despluga e pluga. Que o vaso vai trazer a revelação. Aleluia. Glórias. Vai arrumando aí, vaso. Daqui a pouco você fala que o negócio tá louco aí, hein? Tá zoado. Se você fizer falar sem o microfone. Também. Você quer ser chique? Fala agora. Será que não é? Sai e entra de novo, né? Vamos ver. Então, pessoal, como eu estava falando, o Espírito Santo ele vai causar em nós é como se ele fizesse, ó, de dentro para fora. Ele falou, ó, isso é errado. Se você continuar esse caminho, vai dar ruim para você, né? Se a gente não atentar para essa voz, a gente vai para o inferno. É isso, tá? A gente está falando do dia do perdão, gente, mas o dia do perdão, na verdade, é só o reflexo de 10 dias de arrependimento, né? Então, o que a gente queria é conversar um pouquinho sobre arrependimento com vocês, para que a gente... Vamos ver agora, Pastor Johnny, fala aí. Tá melhor com o fone? Oh, aleluia! Agora tá para ouvir. Bem melhor. É nóis, Queiroz. Maravilha. Então vamos pensar aqui comigo, queridos. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, os discípulos estariam mortos e muito possível que os discípulos teriam se perdido se não fosse o Espírito Santo. Por que vocês acham que Jesus teve que subir? Ó, eu vou ter que enviar o Consolador para vocês, né? Para testificar do pecado, do juízo e da justiça, né? Tem códigos aí, tá? Que se eu entrar nisso, a gente vai longe. Eu posso falar daqui a pouco, deixa os irmãozinhos. Mas, como o Tiago falou assim, ó, todos nós tropeçamos. Então, vamos entender aqui. Se os discípulos não tivessem o Espírito Santo, mesmo tendo 3 anos de discipulado com Jesus, daria ruim para eles. Então, o Espírito Santo vem nos mudar de dentro para fora, né? Então, todo mundo, um dia que foi batizado pela água, tem que ser batizado pelo fogo também. Como eu sei que se eu sou batizado pelo Espírito Santo? É o seguinte, existe uma vozinha dentro da gente, né? Que eu não sei se você já percebeu, que nos constrange. Nos constrange em falar, pô, e esse caminho é errado. Faça esse. De repente, a gente começa a mudar. Hebreus, ele fala muito bem sobre isso, né? Se nós ouvimos essa voz e continuamos no caminho do pecado, aí a palavra não nos resta mais nada a não ser o fogo, né? Não nos resta mais. Se nós ouvimos essa voz e continuamos em pecado, não nos resta outra coisa a não ser o fogo. Ele fala do fogo do inferno, né? Então, esse tempo de expiação, esse tempo de perdão, ele é muito importante a gente entender, tá bom? Pastor Johnny, você que chegou agora, você quer trazer pra gente uma reflexão sobre isso? Vamos lá. É o bem chegado dia do Yom Kippur, né? Vamos entender o que é e o porquê fazer, né? Eu confesso aos irmãos que eu já faço Yom Kippur há alguns anos e você que está assistindo essa live, querido, existem coisas na nossa vida que nós podemos fazer quando nós queremos, né? Quando nós achamos bem ou por mal, mas existem códigos na Bíblia e se você entender isso, existem códigos na Bíblia que há um tempo certo, há um tempo exato. Eu preciso entender que nós estamos nessa estação, na estação de Yom Kippur. Eu queria ler com vocês um texto de Atos, deixei aqui preparado, é Atos 27. Atos 27, do verso 9, que fala assim:
Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, passou também o dia do jejum. Paulo admoestava os varões e falando sobre a navegação. Ou seja, a gente sabe que Paulo ele tinha dupla cidadania, né? Ele tinha cidadania romana, ele era filho de romano, e também ele era filho de judeu, né? Ele era judeu e também era romano. O Paulo, ele sabia o segredo de Yom Kippur. Esse segredo que é descrito lá em Levítico, que chama de santa convocação, lá em Levítico, no seu capítulo 27, verso 23. Então, nós precisamos entender que há um código. Ajuda a conexão do pastor, gente. Você, querido, entender o código preso nessa estação sobre o arrependimento, assim como o apóstolo Paulo sabia desse código, e você fizer no tempo certo e na estação certa, você vai ver coisas sobrenaturais da parte de Deus. O batismo, você pode se batizar, né? Creia se seja batizado, né? Ceiar, você pode ceiar todo dia, mas há um dia específico, há uma estação certa para se fazer o Yom Kippur e para viver esse milagre da parte de Deus. Então você que está aí nessa live agora, você vai receber conhecimento em nome de Jesus. E conhecimento, querido, conhecimento custa caro demais, porque quem tem conhecimento vive sobrenatural de Deus. Então você está aqui para receber esse conhecimento da parte de Deus. Então, se ligue nesses códigos e pegue esses códigos para você. Amém, pastor Wesley? Amém. Yom Kippur, gente, quando o pastor Johnny diz que este é um tempo muito importante, vou tentar intensificar mais isso, o que ele disse. Este é um tempo que o céu traz favor para aqueles que têm a atitude de arrependimento. Então, se a gente está preso em alguma situação, nós estamos talvez duros em alguma situação, né? Nosso coração, às vezes, a gente vive numa situação que a gente não consegue sair dela. Este é um tempo onde há um favor, há uma graça especial, há um poder liberado do céu para aqueles que têm uma atitude em arrependimento. Claro que a gente precisa de jejum, né, gente? Quando a gente quer matar alguma área da nossa alma ou carne, nós precisamos de jejum, não tem jeito. Se você precisa... Então, com esta live, o que nós estamos dizendo? Se você precisa, amanhã ainda dá tempo de fazer um jejum, né? Nós poderíamos combinar aqui juntos de fazer esse jejum, porque talvez, se você não conseguir fazer como os judeus fazem, né? A gente pode combinar juntos, né? Há um poder liberado na comunhão, né? Quando 2 ou 3 estão reunidos ali, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Né? Alguma área da nossa vida, agora não é alguma coisa que a gente está pedindo, tá, gente? É uma coisa que Deus está pedindo de nós, que é quebrantamento, né? Humildade, humilhação nas áreas da nossa vida, porque Jesus foi esse, né? E o principal, arrependimento de áreas que ainda não mudaram, né? Eu queria trazer para vocês aqui. Se você não sabe o que é arrependimento, arrependimento não tem nada a ver com aquilo que Judas teve logo após ele vender Jesus, né? A palavra fala, muito clara ali, que o pastor Johnny caiu. A palavra fala que Judas, quando ele viu que a burrada que ele tinha feito, a palavra fala que ele teve remorso. Então é muito importante a gente falar da diferença do remorso para o arrependimento. Porque tem muito filho de Deus que tem um sentimento na alma que é uma máscara, que parece arrependimento, mas não é. O arrependimento, ele pode, às vezes, gerar tristeza, sim. Porque a tristeza, segundo Deus, é para a vida, como diz Paulo. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera morte, né? Mas o arrependimento em si não tem nada a ver com
o remorso ou essa tristezinha que dá, né? Por exemplo, eu já ministrei muitas pessoas que todos falam a mesma coisa. Todo mundo que cai no vício, seja da droga, da pornografia, ou pessoas que são viciadas em sexo, né? Fica um tempo bem, aí daqui a pouco caem de novo. Aí as pessoas falam que logo após que a pessoa termina de fazer aquele uso, né, daquela droga, da pornografia ou do sexo, vem logo uma tristeza terrível, né? Essa tristeza aí não é arrependimento. Porque algumas versões, quando traduziram que Judas sentiu, falam que e Judas sentiu arrependimento. A palavra no grego verdadeira é exatamente, e Judas sentiu remorso, aquela tristeza, poxa, o que eu fiz, que burrada que eu fiz. Arrependimento é o que então? Como o Marcos falou, metanoia. E ela tem algumas fases. A primeira fase do arrependimento, e as pessoas param nela, gente. Quantas vezes eu não parei nessa fase? Que é reconhecer, né? O orgulhoso não vai conseguir. Então, essa fase do arrependimento, ela é muito importante. Se você tem caneta e papel, eu sugiro que você anote o que eu tô falando, tá? Porque é muito importante. Para você reconhecer que está arrependido. E eu vou falar, sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade, ela só vem através de arrependimento. Se nós não vivermos uma vida de arrependimento, é inferno, tá? Nada dessa história de uma vez salvo para sempre salvo, posso fazer o que eu quiser. O que te leva para o céu é santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. É isso. E o que passar disso é procedência maligna, tá? Porque a palavra é essa. Nada além da palavra. Só a palavra de Deus. Então, primeira fase só do arrependimento, a gente chama de reconhecer os pecados. Isso é humildade. Poxa, eu pequei. E a gente pode fazer esse reconhecimento diante dos homens e diante de Deus. Tá bom? Quanto mais profundo o reconhecimento, acontece o arrependimento genuíno. A segunda fase, gente, já é a tristeza, né? Agora, a tristeza segundo Deus, tá bom? A gente fica triste por ter aquela vida antiga. Essa tristeza, ela é boa, tá? Depois que vem a tristeza, aí vem aquela coisa de confessar, né? A gente confessa para Jesus, para receber perdão, e nós confessamos para o nosso irmão, aquele mais próximo, pode ser o nosso pastor, aquela pessoa que a gente confia, porque Tiago diz, confesse os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Depois, a próxima fase, depois que você abriu, vem a vergonha. Não é a vergonha de exposição do mundo, mas aquela vergonha de olhar para dentro, o que eu fiz? Sabe aquilo que Pedro sentiu? Quando ele negou Jesus 3 vezes, e ele se envergonhou de ter negado, a palavra fala que ele chorou amargamente, né? Aquela vergonha que Pedro sentiu dele mesmo de ter negado o rei. Essa vergonha de Pedro gerou arrependimento, onde o próprio Jesus cancelou. Vocês já perceberam que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? As 3 vezes que Pedro negou Jesus, as 3 vezes Jesus cancelou. Por causa dessa vergonha que ele sentiu. Depois da vergonha vem o quê? O abandono. Aí vem o abandono do pecado imediato, né? É um sacrifício que a gente faz. Por mais que a gente goste do pecado, por mais que ele dê prazer, há um abandono. Essa é uma fase. E o fim do arrependimento, só o fim. Tem pessoas que nunca chegam nesse nível. É o ódio pelo pecado. É o ódio por aquela prática. Esse é o nível mais alto, mais extraordinário, mais incrível do arrependimento. Ao ponto de você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O ódio por aquela atitude. Ódio no sentido não de ódio como os homens concebem, mas ódio ao ponto de não querer chegar perto. E isso é amar a Jesus, né? Amar a Jesus, temer a Deus é amar o que ele ama, odiar o que ele odeia. Pegar aí, então, gente, as fases do arrependimento, que é um negócio dificílimo, só pelo poder do Espírito Santo. Então, eu reconheço que eu pequei, eu fico triste por aquilo, eu confesso para Deus, para os homens, né, que eu conheço, que eu confio. Depois eu sinto vergonha do que eu fiz, eu abandono aquela prática totalmente, depois eu
pelo Espírito Santo de Deus, eu passo a ter asco e ódio daquele pecado. Pegaram aí? Em nome de Jesus, isso é arrependimento. O que sai disso aí não é arrependimento. O que se fala, né? Só ficar triste é remorso. Amém? Passa a palavra, hein? Que eu falei muito. Fala aí, pastor Johnny, você falou um pouquinho. Falou mesmo, falou, só deu conta-gotas. Eu estava vendo você falar sobre o arrependimento, né? E nós não podemos esquecer dos dois estágios, né? 1 João 1,9 fala que quando nós confessamos ao Senhor Jesus, nós somos perdoados. Mas quando, lá em Tiago 5,16, quando nós confessamos com o próximo, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, meu querido, entenda esses dois estágios. Primeiro, você se abre ao Senhor e Ele te perdoa e te purifica de toda iniquidade. Mas quando você procura alguém, abre seu coração para alguém, você recebe a cura de Deus. Então, não pense que você só vai falar com o Senhor e está tudo certo, porque talvez tem pecados que você tem recaída, que ficam marcados dentro de você, talvez tem traumas que você carrega com você. Então, meu querido e minha querida, você precisa ter alguém de confiança, você precisa abrir o seu coração para alguém, você precisa se posicionar, procurar alguém que seja maduro o suficiente para te ouvir, para você abrir o seu coração e você chegar nesse nível de arrependimento profundo a qual o pastor Wesley citou. Então você abre o seu coração para essa pessoa, você ora com essa pessoa e você recebe cura de Deus. Talvez você tenha recaído em alguns pecados. Talvez você tenha vivido só o remorso em alguns pecados, porque você não tem a hombridade, você não tem coragem de abrir seu coração para alguém. E hoje o Senhor preparou esse dia do perdão para você resetar, para você recomeçar com Ele, para ser um reinício da parte de Deus. Você vai reiniciar com o Senhor, só que você vai reiniciar agora da maneira certa, querido. Você vai viver esses estágios da maneira certa. Você vai abrir o coração para que você possa ser curado. Existem áreas da sua vida que o Senhor vai te curar totalmente. Existem áreas da sua vida que você será restaurado por total. E você não vai mais ficar recaindo em pecado antigo. Não vai mais ficar recaindo em pecado velho. Porque a cura do Senhor, ela vai ser transbordada sobre a tua vida. E você vai mergulhar nesse rio de Deus. Então você precisa entender o código que há nessa estação. Né? O Yom Kippur, querido, se você entender que nessa estação você iniciar esse jejum, o Senhor, ele vai destravar coisas, Ele vai te fazer até lembrar de coisas que você talvez nem trazia mais à tua memória. O Senhor vai tocar nas tuas lembranças. O Senhor vai tocar nos teus sonhos. Existem coisas que você passou, que estão no seu inconsciente, que estão no seu pré-consciente, que você não tem mais nem noção. Mas o Senhor, nesse dia, nessa estação, se você entender o código que há aqui em Levítico 23, 27, se você entender o código que o apóstolo Paulo falou, desse jejum específico, você vai ser destravado, querido. Por isso, faça uso desse conhecimento. Não ouça essa live e seja apenas como mais um dia que você levou, mais um dia que... Coloque em prática. A palavra do Senhor fala em Tiago que não adianta você só ouvir, você só conhecer, se você não praticar. Você precisa colocar isso em prática. Você precisa, quando essa live acabar, querido, vai pro teu quarto, rasga o teu coração, abre um propósito com Deus. O Senhor está te dando uma oportunidade. E eu quero citar um provérbio bíblico para você. Perdão, um provérbio que diz o seguinte: a palavra falada, a flecha na mão do arqueiro, e a oportunidade, quando passa, não tem como voltar atrás. Então não deixe essa oportunidade, não deixe os conhecimentos que foram liberados nessa live, através do pastor Marcos, através do pastor Wesley, não deixe esses conhecimentos a serem passados apenas como mais um dia. Mas se você colocar isso em prática, querido, você vai romper no seu ministério, você vai viver coisas que você nunca viveu em Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Olha aí. Glória a Deus.
Posso falar um pouquinho? Claro. Meu, tá forte. Mas existe uma diferença. O pastor Wesley estava falando sobre arrependimento e remorso, que foi o caso de Judas. Mas volta um pouquinho. Vai lá para Saul e Davi. Quando Saul pecou e Samuel pegou ele no ato do pecado, Saul disse: eu pequei, mas... Veio um mas ali, né? Que aí ele falou: me honra no meio do reino, do povo, para que eles não me olhem com maus olhos. Então, quando você tem um remorso, você está preocupado ali com a sua reputação, com o que vão falar de você, com o que vão pensar que você não é de Deus, que você pecou. Quem é você? Você não é digno de nada. Irmão, você não é digno de nada mesmo. Você não é digno de nada mesmo. Se você fosse digno de alguma coisa, Jesus não precisava ter morrido por você. Já pensou nisso? É a graça que te mantém de pé, que te mantém salvo, que te mantém vivo. A diferença entre Saul e Davi é que quando Davi pecou, e cara, o pecado, se você for ver, o pecado de Davi foi não existe pecadinho, pecadão, mas aos olhos humanos o pecado de Davi foi pior, porque Saul ele fez um holocausto que apenas Samuel poderia fazer. E a intenção dele era ganhar uma guerra. Agora, Davi, ele, além de adulterar, ele mandou matar o marido da mulher. Foi pesado o que Davi fez. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele age totalmente diferente. Ele se rasga como um sinal de arrependimento, um sinal de que, cara, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar que eu fiz, eu pequei diante de Deus. Eu pequei, eu errei, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. E aí ele rasga suas vestes e ele começa a chorar perante o Senhor. Essa é a diferença de um arrependimento genuíno. Ele entende, não só entende o seu pecado, porque o profeta ele traz ali toda uma narrativa que faz com que ele entenda qual foi o peso daquele pecado. Ele não só entende, mas, cara, Davi ele já vivia na graça, né? Então, ele recebe essa carga do Espírito Santo que faz com que ele aceite a sua condição de pecador, mas ele imediatamente se arrepende e olha para Deus cara, ele corrige aquilo que estava errado. Essa é a diferença. Se você pegar isso aí na sua vida, se você pegar essa chave do arrependimento instantâneo, porque, cara... quando você peca, quando eu pego, quando nós pecamos, a gente sente aquele remorso, aquele sentimento ruim, mas isso apenas é uma armadilha de Satanás para que nós permaneçamos no erro. Mas se você se arrepende instantaneamente, o seu pai, ele é seu pai. Ele é seu pai. Se um pai natural, ele não vai dar pedra quando o filho tem fome, ao invés de pão, ele com certeza, ele vai se compadecer da sua situação e ele vai te levar. Aí você tem que entrar no que o pastor Wesley estava ministrando pelos estágios do arrependimento. Mas abra o teu coração. Se você não abrir o seu coração para que esse arrependimento entre na sua vida e que você viva isso completamente, você vai perder a oportunidade que o pastor Johnny está liberando sobre a sua vida. E tem um código aí, né? O código aí é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não adianta, querido, você tá indo na igreja, você ser crente há 20 anos, se você não obedece ninguém. Não adianta você, né, ser todo santarrão, mas você não se submete à sua autoridade. Então, aprende o seguinte, quando você é arrependido verdadeiramente, quando você verdadeiramente tem esse arrependimento genuíno, você abre seu coração, querido.
Você aceita ser disciplinado. Você aceita se submeter. Você aceita, como a irmã Thalita Duarte colocou aí, você tem humildade. Você entra nesse local. Ó, se nós analisarmos, querido, quem que pecou mais? Davi ou Saul? Quem pecou mais foi Davi, querido. Mas ele sabia um segredo bíblico. O segredo do arrependimento. Ele era obediente. Você quer ser homem, quer ser mulher segundo o coração de Deus? Seja obediente. Obedeça a Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor. Agora, né? Não obedece o teu pastor. Não obedece a tua liderança. Né? Para quem é filho, não obedece os pais, não honra pai, não honra o cônjuge. Aí vem para lá e não quer receber de Deus, querido, vai obedecer primeiro, né? Vai se posicionar primeiro, vai se arrepender desse seu arrependimento tão falso. Nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, porque às vezes o nosso arrependimento é raso. Nós não estamos dispostos a obedecer às nossas lideranças, nós não estamos dispostos a nos colocar nesse local onde a obediência é melhor, querido. Sabe qual que era o problema de Saul? Saul não obedecia. Saul queria fazer do jeito dele. Ei, escute isso que eu vou te dizer. Se quiser, até anote aí, tá? Ó, Deus fala com a gente, e Deus está falando com pessoas aí na live, e talvez Deus já falou mais uma vez e você não quer obedecer. Só que hoje o Senhor está falando assim, ó, é melhor obedecer do que ficar se sacrificando, tá? É tempo de obedecer. Talvez você já recebeu várias palavras da parte do Senhor, e você não coloca em prática, querido. Vai se arrepender, querido. Vai confessar teu pecado, vai abrir teu coração. Entra nesse lugar, não seja Saul. O segredo de Davi, querido, é que quando ele foi confrontado, ele já se rasgou na hora. Você está sendo confrontado agora, e aí o que você vai fingir? Vai fingir que não é com você? Vai fingir demência, querido? Se arrependa, ouça Deus, aproveita essa estação do dia do perdão. Talvez você precise se consertar com tua liderança, vai se consertar com a tua liderança, vai se consertar com os teus pais, vai se consertar com os teus filhos, com tua esposa, com o teu esposo. Aproveita essa chave que está agora, está pairando no ar, querido. Pega essa chave e vai endireitar a tua vida. Seja como Davi e viva aquilo que Davi viveu. Davi só chegou ao reinado porque ele era obediente. Davi só chegou ao reinado porque ele viveu arrependimento, não viveu remorso. E aí você vai querer viver, vai ficar vivendo esse arrependimento raso, esse remorso de aparência, ou vai se consertar com Deus? Você está no dia do perdão, querido. É tempo de se direitar. É tempo de se ajeitar com o Senhor. É tempo de ouvir palavra, é tempo de ler Bíblia. Se arrependa, querido, do evangelho raso. Talvez você nem lê Bíblia todo dia, você lê, nem orar todo dia, você ora. Se arrepende disso, se arrepende de como você está levando a sua vida com Deus. O Senhor preparou essa estação, preparou esse momento. É tempo de nós ouvirmos ao Senhor, nos endireitarmos, né, e entender, né? No Yom Kippur, os judeus não comiam nada, nem tocar em água eles tocavam, porque eles estavam num tempo ali que ele falou assim, Senhor, esse dia é todo teu, eu estou aqui ó, só para me colocar diante da tua presença. Tem gente que vai para o culto, vai ler Bíblia, mas fica com o WhatsApp ligado, fica vendo mensaginha, não se concentra, diz que vai orar, mas tá vendo notificação de Facebook. Ô meu irmão, vai pro secreto, é pro secreto. Não tem que dar ouvido para mais nada. Vai para a igreja, esteja na igreja, seja igreja. Diz que é crente, mas vive a vida de qualquer maneira. Se ajeite com o Senhor, querido.
Há uma porta aberta nessa estação. Nesse dia de Yom Kippur, a porta do perdão está aberta. Talvez você estava vivendo o evangelho de qualquer maneira, mas hoje o Senhor está te confrontando, querido, para você se ajustar. Talvez você que é sacerdote da tua casa, você não ora com tua família, não ora com tua esposa, não ora com teus filhos, e o Senhor está abrindo essa porta do Yom Kippur para você tomar um dia diferente. Tá tão forte que caiu. Olha aí o que acontece. Olha aí o que acontece. O diabo não quer que a gente fale de Deus, não. Olha, tava que nem ontem, viu? Ontem foi difícil, viu? Na hora que a gente fala, não falha não, mas na hora que o pastor Johnny fala, o negócio fica louco. O som do Rock Balboa. Eu acho que é pouco, sabe? Olha, enquanto ele tava falando, o meu espírito estava entendendo a seguinte forma. Tem gente que vai em igreja e fica buscando só a benção, né? Agora, gente, Deus, ele é abençoador, né? Deus, ele tem um caráter abençoador. O caráter de Deus é sempre de bênção. É óbvio. Agora, gente que só busca a bênção, queridos, ó, eu fico imaginando às vezes que o Lázaro deu tchauzinho pro rico lá no inferno. O Lázaro estava lá no seio do Abraão, dando tchauzinho. Tinha um abismo entre eles. Esse povo que só sabe buscar benção vão se ver com Jesus. Porque o julgamento é severo. O que o pastor Johnny está falando é muito sério. Ele está tomado. Vocês já viram que ele está tomado? O pastor Johnny não é desse de ficar gritando, não, viu, gente? O pastor Johnny é muito sério. Se vocês conhecem ele, ele tá tomado, ele tá falando verdade. É cajado, mas nem só de bênção e de unção vive as lives, tá? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, né? Nem só de bênção, nem só de unção. A unção de terça-feira, hoje é quarta. A unção de segunda aqui, meu povo, eu não consegui dormir até as 4 da manhã. Glória a Deus. Mas, querido, esse tipo de palavra, quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que precisa ouvir isso. E olha, eu vou falar para vocês, a começar em mim, tá? Porque Jeremias diz assim, ó, enganoso é o coração do homem. Quem está de pé, cuide para que não caia. Em nome de Jesus, peguem essa palavra. Né? A gente está quase chegando meia-noite, tem 70 pessoas, glória a Deus. Se ele está servindo para alguém, em nome de Jesus, é um tipo de exortação. E pastor Johnny, você caiu, você continua aí de onde você parou, em nome de Jesus. Os capeta tá derrubando minha internet aqui, tá derrubando minha conexão. Tá tudo amarrado. Manda o anjo amarrar, Jesus. Amarra os capeta aí. Amarra eles, Senhor. Queridos, nós precisamos ouvir. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. No hebraico, a palavra ouvir, ela é chamar. Mas a palavra obedecer também é chamar no hebraico. Sabe o que eu entendo com isso? Quando Deus fala, Ele entende que você vai ouvir e vai obedecer, porque a palavra é a mesma, querido. Então, não adianta ouvir, entrar de um lado e sair do outro. Não adianta ouvir e não colocar em prática. Se Deus está falando, escuta, ouça e obedeça. Em nome de Jesus, coloca em prática. Coloca em prática o que está sendo liberado aqui. Se eu fosse você, já entrava nesse propósito desse jejum. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, não. Ia com o secreto daqui a pouco, quando essa live encerrar, vai dobrar o teu joelho, querido. Vai se reaver com Deus aí. O Senhor, a dimensão abriu, hein? Quem acessar essa dimensão vai viver novidade da parte de Deus. Quem entender os códigos que estão sendo liberados aí, vai viver prodígios e maravilhas.
O Senhor está preparando essa oportunidade, querido. Então, ouça e obedeça. Chamar, né? Ouça essa palavra e obedeça, né? Saul, né, recebeu a ordem do Senhor a primeira vez, que era para matar tudo. Ele guardou lá os melhores bois, guardou ouro, guardou o que não era para guardar. Tem gente aí que Deus já mandou parar de andar com gente e ainda continua andando. Tem gente que Deus já mandou, não está em ministério que não é para estar. Se Deus não te chamou para cantar, querido, não canta. Se Deus não te chamou para intercessão, meu querido, faça aquilo que Deus mandou fazer. Não queira fazer a tua vontade, tá? Para servir ao Senhor tem que entender o seguinte, você tem que ir para a cruz. E a cruz é morte, a cruz é lugar de morrer. E morto não tem vontade. Então vai morrer, querido. Se você está fazendo muito a tua vontade, você está muito vivinho. O bifão está saltando. Então, morre. Morre para viver aquilo que Cristo tem para você. Entenda o seguinte. Saul fez sua vontade, fez o seu querer. E foi destituído, porque nesse dia que o pastor Marcos, né? Pastor Marcos Viana falou, pastor Marcos, cheio da graça de Deus, falou que Saul, ele sacrificou. Nesse dia, está escrito lá em 1 Samuel 13:13, que nesse dia o reinado de Saul ia ser estabelecido. Nesse dia o Senhor ia confirmar o reinado de Saul. E nesse dia foi a queda de Saul. Talvez nesse dia aí você está ouvindo essa chamada da parte de Deus. E nesse dia o Senhor quer estabelecer o teu chamado. Mas e aí? Vai ser Saul ou vai ser Davi? Vai obedecer ou vai continuar seguindo a tua vida da vontade que você quer? Meu querido, escute algo. Escute algo. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, se você abrir a porta do teu coração, porque eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar, vai fazer morada. E vai tirar coisa que não presta daí de dentro, hein? Olha aí. Tem uma analogia, já vou encerrar, pastor Hélio, porque eu falo demais, né? Só vou dar mais um beijinho na flor, já estou te entregando a palavra. A live é sua, querido. Ô, Jesus. Estão me ouvindo? Agora tô, tinha travado. Ô, destrava aí, Deus. Destrava tudo que tiver travado. Tem uma analogia que diz o seguinte. Um dia um homem, né, estava na sua casa e bateu na porta dele. Quando ele foi ver, era Satanás, era o capeta. E ele foi abrir uma pequena brecha. Quando a pequena brecha que ele abriu, Satanás meteu o pé na porta, entrou, deu uma surra nele. Aí esse homem no outro dia procurou um amigo, falou, você não sabe o que aconteceu? Satanás foi na minha casa, levei uma surra, tô só bagaço. O amigo dele orientou ele, você tem que chamar Jesus para ir, querido. Ele foi no quarto dele, chamou Jesus, falou, Jesus, vem aqui no meu quarto, vem para minha vida. Jesus veio, cuidou dele. No outro dia, Satanás bateu na porta de novo. Ele foi abrir a porta. Satanás entrou, deu outra surra nele. Ele foi indagar o amigo, falou, chamei Jesus pro meu quarto aqui. Satanás veio levar a surra de novo. O amigo dele explicou para ele, não adianta chamar só pro quarto, você tem que chamar para a casa toda. Assim é na nossa vida. Nós entregamos uma área da nossa vida para Deus. Nós entregamos a nossa vida financeira, entregamos a vida profissional, mas às vezes deixamos a sentimental de lado. Ou entregamos a sentimental e deixamos a financeira de lado. Tem que entregar tudo, querido. Tem que obedecer em todas as áreas. Não adianta obedecer só na financeira. Não adianta obedecer só naquilo que convém. Tem que obedecer em todas as áreas da nossa vida. Senão o capeta, vai te dar surra mesmo, porque você é desobediente. Então, querido, se coloque no local de obediência. Nesse dia do perdão, vai se reaver com o Senhor. Fala, Senhor, em que eu tenho te desobedecido? Senhor, no que eu preciso me arrepender?
Anote isso, querido, grave isso, poste isso nas suas mídias sociais. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento, porque às vezes o meu arrependimento é raso. Anote isso, poste isso, né? Marque essa live lá depois, compartilhe isso com alguém, querido. Pastor Wesley, a palavra é tua, querido. Senão eu vou aqui até 3 da manhã. Não, eu tava ouvindo você falar aqui essa história do arrependimento e da desobediência. Eu pareço até um pouco repetitivo, porque essa revelação já não é mais revelação, né? O texto de Jeremias 17 ele é muito interessante, porque antes, a gente estava comentando agora, né? Tem pessoas que têm certeza que são salvas, tem pessoas que têm certeza absoluta que estão vivendo arrependimento. Aí Jeremias, ele explica como é a nossa alma. Vamos lá, diz assim, ó, Jeremias 17:9, estavam perguntando aí, certo? O coração é mais enganoso que qualquer outra doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, o coração é a alma. Aí o próprio Deus fala através da boca de Jeremias. Eu sou o Senhor que sonda o coração, que examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Meu Deus! Esse texto é famoso, né? Só que esse mesmo texto de Jeremias 17 fala do que vai acontecer com os desobedientes. Olha só, Jeremias 17:13. O Senhor, o Deus de Israel, para todos aqueles que abandonaram, sofrerão vergonha. Aqueles que desobedecerem ao Senhor terão o seu nome escrito no chão. Olha aí! E vocês sabem o nome de quem foi escrito no chão? Vocês lembram quando os fariseus trouxeram aquela mulher adúltera, né? Para pegar Jesus, né? Vamos pegar Jesus. Se ele falar que não é para apedrejar, ele vai contra a lei de Moisés. Se ele falar que apedreja, ele vai contra o que ele prega. A gente pega ele de qualquer forma, né? Aí Jesus desceu o seu joelho no chão, em sinal de humildade, e começou a escrever o nome das pessoas que haviam se relacionado com aquela adúltera no chão. E Jeremias havia profetizado. Ele disse o quê? E o nome dos desobedientes serão escritos no chão. Tem um código aqui. O nome forte dos demais. desobedientes estão sendo escritos no pó. E isso fala de morte. Por que é o pó? Nós voltaremos para o pó. Se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos o Deus da palavra, nós falamos que temos o Espírito Santo de Deus, até curamos, oramos, cuidamos da intercessão, sei lá o que a gente faz, e a gente não obedece, queridos, nomenclatura de crente todo mundo tem. Mas no céu entra o obediente. O obediente. Esse dia do perdão, ele tem pessoas que estão debaixo da unção do perdão de Deus. Não é o nosso perdão para uma pessoa, é o perdão de Deus para nós. Deus sonda o coração e sabe quem está arrependido. E o perdão vem para o obediente arrependido. Pastor Marcos. Amém. Olha, um dos textos que mais expressa os frutos do arrependimento é Salmo 51. Tô em Davi ainda. Tô em Davi ainda. Mas olha só, Salmo 51, versículo 10. Do 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ó o 12. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ó, pega só esses 3, 4 versículos que eu li. Olha, o arrependimento, quando você vive o arrependimento, ele traz alegria no seu coração. É isso mesmo. Ó,
torna a dar-me a alegria da sua salvação. Davi, ele estava contente, mas quando ele pecou, a tristeza invadiu a vida dele. E a ponto que, se você for ver lá retroativamente, lá no Salmo 32, ele ficou doente dos ossos por causa de que ele estava vivendo em pecado. Salmo 32, né? Salmo 32. Quando você vive o arrependimento, o seu coração se conecta ao coração de Deus e você salta de alegria. E o fruto no versículo 13, então ensinarei. Você vive o arrependimento e o arrependimento causa coisas tão maravilhosas dentro de você que você não consegue guardar para você mesmo. Você quer espalhar a chama do evangelho, você quer espalhar as boas novas de Jesus Cristo, porque a salvação, porque o perdão dele, o perdão te consome. Aleluia. O fogo do perdão, ele te consome, porque assim como Isaías falou lá no Isaías 6, que ele tinha um lábio impuro e habitava no povo de impuros lábios. Então o arcanjo veio com uma tenaz e purificou os lábios dele. O pecado é consumido com fogo. O fogo Aleluia. do Espírito Santo, quando ele te toca, irmão, você não consegue se segurar. A alegria do Senhor te invade e todos os que estão ao seu redor recebem porções de alegria, porque o Senhor... Irmão, você tá triste? Eu tive um dia bem difícil, minha esposa teve um dia bem difícil, mas por que isso está acontecendo? Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas o Senhor está dando sinais, o Senhor está dando oportunidades para que você se renda em arrependimento. O Senhor está te dando uma oportunidade. Não perca a sua chance. Não perca a sua chance. Se coloque de joelhos, deita no chão, faz o que for preciso, mas aquilo que está te afastando de Deus hoje, coloca na cruz do Calvário, coloca diante do Senhor, porque existe um favor muito grande, existe um tempo do Senhor para hoje, que é você se arrepender. Se você pegar essa oportunidade, você não vai se arrepender. É verdade. Aleluia. Aí, pastor Johnny, tá aí no seu rosto o brilho da palavra. Meus queridos, quero continuar, né, o texto a qual o pastor Marcos estava lendo, que é Salmo 51, verso 17. Escute: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o qual ele não despreza. Ô, meu querido, não adianta você fazer 1000 coisas dentro da igreja se você não tem um coração quebrantado. Não adianta você dar o maior dízimo, não adianta você entregar a maior oferta, não adianta você viver dentro da igreja se teu coração não está nesse local do arrependimento, tá? Não é por muito fazer não, querido. É por obedecer e se arrepender. Então, querido, reveja os teus conceitos, reveja como está a tua vida espiritual, reveja como você tem conduzido a tua casa, tem conduzido a tua família, tem conduzido a tua vida dentro do teu ministério, para que você entre e acesse essa porta do perdão e você possa viver um ano, né? Nós acabamos de passar da virada do ano, é o ano novo judaico. Você vai iniciar esse próximo ano, querido, vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Creia nisso, coloque esses códigos em prática. Eu espero que você tenha anotado, querido. Se você não anotou o que foi liberado aqui, assiste de novo, anota, né? Coloca no post-it, coloca no lembrete do celular, para você ver e colocar em prática, em nome de Jesus. É isso aí, pastora Thalita, menos ativismo e mais obediência. Tem gente que acha que porque faz, tá fazendo muito. Se você faz errado, querido, você tá fazendo o que o Senhor não mandou. Então,
Faça só aquilo que o Senhor mandou. Vai só onde Deus mandou. Se Deus não mandou fazer, não faz. Para de ser desobediente, para de querer aparecer. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa que Deus não mandou a gente fazer, porque a gente quer estar em destaque. Nós queremos ser vistos. Só que, serviço para ser visto não é da procedência de Deus. Então, só faça serviço quando Deus mandou, porque quando você faz um serviço, você vai ser visto pelo Espírito Santo quando Ele mandou. A gente fala mais que a boca, mas eu tô gostando desse assunto porque tá fluindo. Eu não sei se aí tá caindo o céu, mas aqui em casa tá caindo o céu, né? Tá o maior barulhão. Eu tô chapado da glória. E a chuva quer dizer que a glória está descendo. Quando vocês estavam falando sobre ativismo, muito trabalho e pouco arrependimento, me veio de novo o texto de quando Jesus se sentou na mesa do homem chamado Levi. Lucas dá o nome de Levi, em Mateus não dá. Agora, sabe esse dia que Jesus se sentou na mesa de Levi? Foi o dia que ele chamou Mateus como discípulo. E Mateus foi Mateus, né, queridos? Vamos combinar que Mateus não foi qualquer discípulo. E ele era um publicano. Não é? Mas olha que interessante. Há um código aqui, ó. Os fariseus começaram a pegar no pé de Jesus porque ele estava se sentando com publicanos. Aí Jesus, ouvindo o que os fariseus estavam dizendo, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Vamos aprender o significado disto. Olha só. Desejo misericórdia, não sacrifícios. O pastor acabou de ler assim, ó. Davi disse, não tô nem aí com sacrifícios. Davi disse o que Deus estava falando. Não tô nem aí com sacrifícios e holocaustos. O que eu quero é um coração quebrantado e contrito, que tem a ver com a misericórdia. Aí me remeteu, quando estava falando, da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não tem um grande... tem o porém contra ti. Tem coisas muito mais pesadas com outras igrejas, né? Mas, o que é? Tem o porém contra ti que você perdeu o primeiro amor. Se a gente for prestar atenção, o que isso quer dizer, lá no comecinho da carta aos Éfesos, falou assim, ó, tenho percebido que vocês trabalham arduamente, vocês trabalham muito. Aliás, eles só trabalhavam, mas eles não tinham amor. E eu vou falar para vocês, sabe o que isso significa? O sinal da falta de arrependimento é o sinal de que a pessoa está trabalhando muito. Por quê? Há uma certa culpa no arrependido, há uma condenação daquele que não está arrependido. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar muito para compensar. Como que isso chama na psicologia, pastor Johnny? Essa compensação. É a falta, né? A famosa falta. Ele precisa fazer porque ele tem a falta ali dentro. Ele tem uma... Olha, isso é uma revelação. Vocês estão prestando atenção? O que está por trás de uma pessoa que trabalha, mas quando vê, né, como que é a história da Jezabel mesmo, ou da Rainha dos Céus, lá no capítulo 47 de Isaías, fala que ela guarda todos os pecados debaixo da saia, ninguém vê. Né? Uma pessoa que ela guarda muitos pecados, ela não consegue confessar, não tem arrependimento. Ela tem que trabalhar muito para o quê? Uma projeção. Ela se sente bem trabalhando porque, na verdade, ela não consegue se arrepender. Vou deixar a frase de novo. Nome de crente todo mundo tem. Mas no céu só entra os obedientes que buscam a santificação. Porque quem é obediente, santifica. Falta de arrependimento vai nos levar para o abismo. E eu falo aqui, ó, em primeiro lugar, para mim, para o pastor Johnny e para o pastor Marcos. Porque a palavra fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não estamos falando isso porque somos melhores, ou porque somos pastores, ou porque de alguma forma estamos mais santos. De forma alguma. Estamos todos dentro do mesmo barco. Mas nós estamos explanando a palavra. Agora, a revelação que o Senhor está dando, acho que para fechar essa live é: cuidado com o ativismo. Cuidado quando se trabalha muito e não se cuida da vida espiritual.
Porque as prioridades do reino não são trabalhar muito para Deus. Trabalhar muito para Deus é o último, que é ministério. Em primeiro lugar está a nossa vida com Deus. Depois vem a nossa família, depois vem os filhos, depois vem o nosso trabalho para que Deus permaneça no primeiro, família no segundo, só depois ministério. Deixa eu falar uma coisa para você, né? Os pentecostais... Ei, vai lá. Se você acha que trabalhar para Deus é sinal de santidade, o Lázaro deu tchauzinho pro rico. Quem vai estar no céu vai dar tchauzinho pro religioso, porque quem trabalha sem amor é religioso. Quem faz muitas coisas sem amor é religioso. E religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Os caras que tinham religião no coração chamaram Jesus de Beelzebul. Sabe qual é o nome da religião no inferno? Beelzebul. O cara que tinha Beelzebul chamou Jesus de Beelzebul, porque ele era incapaz de enxergar que ele era um endemoniado. Ele tinha que acusar o outro. Esta live está nos levando a entender se somos religiosos, se nós somos ativistas, temos um ministério lindo dentro da igreja, mas falta arrependimento. A nossa sugestão é: pare tudo. Volte da onde você começou, como diz a igreja de Éfeso. Porque sabe qual que é aquilo que Jesus fala para vocês? Se vocês não voltarem para o primeiro amor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o candelabro de vocês. Sabe o que é isso? Eu vou tirar o meu espírito. A coisa mais triste que existe é você ver um ministério funcionando depois de ter desobedecido e estar em juízo. Meu Deus. A pessoa tem certeza que ela está abafando, mas ela não tem mais o Espírito Santo. O que é ativismo? É ativismo. Trabalhar demais sem amor e sem arrependimento. Queridos, aquele que não se arrepende, aquele que não ouve o Espírito Santo, uma hora o Espírito Santo é retirado. Porque quem ama Jesus se arrepende. Pastor Wesley. Diga. Doce querido pastor Wesley, quando você estava falando sobre a igreja de Éfeso, né? Me veio aqui a memória e eu vou ter que falar algo. Ei! Começa pela igreja de Éfeso, onde se perde o amor. E aí sabe onde vai parar? Lá na igreja de Laodiceia. Porque na igreja de Laodiceia era rica, pensava que era rica, mas na verdade era pobre. Tem muita gente que pensa que tem o Espírito Santo, pensa que está obedecendo, pensa que está fazendo certo, mas não está. E aí, querido, toma cuidado para você não estar igual a Laodiceia, porque essa igreja era desprezível aos olhos do Senhor, né? Começa a fazer as coisas por fazer, começa a fazer as coisas porque virou um serviço, uma rotina, começa a ir na igreja para bater cartão, não tem mais amor à obra, não tem amor mais a Jesus, aí você vai pensar que está salvo, vai pensar que está cheio do Espírito Santo, mas vai estar vazio. Então, querido, vai para o secreto e veja se você não está como Éfeso ou como Laodiceia. Se alinha com Deus, porque nós não podemos, queridos, entrar nesse local aonde o amor se esfriou. Nós não podemos entrar nesse local aonde nós fazemos por fazer. Tem gente que só vai fazer para cumprir escala. Ô meu querido, se tu vai para cumprir escala, vai para tua casa orar, tá? Se tu só vai fazer as coisas porque tu tá na escala, vai ter com Jesus, vai falar com o Nazareno, vai ter com o homem da Galileia, porque você perdeu o propósito já há algum tempo. E é isso, meu querido pastor. Obrigado por essa oportunidade nesse grande dia. Glória a Deus. Posso deixar um último versículo aqui, pastores? Por favor. Vamos Só fazer as nossas considerações finais agora? Amém. Só para complementar o que vocês estão falando. Eu tô ainda no Salmo 51. Aleluia. Mas olha o último versículo.
Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Vocês perceberam que só no último versículo, Davi ele dá toda uma descrição do arrependimento dele. Ou seja, tudo o que ele fazia para o Senhor não estava sendo recebido porque o coração dele estava desalinhado. Quando você trabalha, mas o seu coração não está alinhado com a vontade do Senhor, Deus não está recebendo não, irmão. Olha aí. Deus não está recebendo. Meu Deus, é forte demais! Quando você se alinha, quando você entra no propósito, quando você entra no destino que Deus separou para você, aí ele começa a receber os seus sacrifícios. Se você estiver fora da visão, irmão, você corre um sério risco de estar fazendo tudo em vão. Irmãos, eu queria agradecer muito, eu quero agradecer muito por essa oportunidade linda de estar com vocês. Foi... Nossa, eu tô tomado também. Amém. Deus abençoe. E é isso aí. Tamo junto. Faz uma consideração final aí, pastor Johnny. Teve uma pergunta, qual capítulo de Atos fala do jejum? É no 27, serva. Atos 27, verso 9. Lê a Bíblia, mas não lê só o versículo não, lê o capítulo todo para entender, viu? No texto, sem contexto, é pretexto para heresia. Lê tudo, servo. Lê o livro de Atos, já esteja tomada pelo Espírito Santo. Teve uma outra pergunta aí que foi falado, né? Pastor, eu posso pedir para Deus me ajudar a confessar meus... Querido, você tem que pedir a Deus tudo, né? Se eu fosse você, essa live aqui teve várias pautas de intercessão. Vai se arrepender pelo seu arrependimento raso. Vai entender em Deus se o que você está fazendo na igreja é o que Deus mandou você fazer. Se eu fosse você, eu assistia de novo e fazia uma pauta de oração. Vai pro caderninho, anota e vai lá orar, ó. Vai lá dobrar o teu joelho. Vai entrar no teu secreto e vai falar com Deus. As considerações final, né? Pelo amor de Deus, eu tô falando demais, olha aí. Segura aí, Sérgio. Ó, é o livro preferido, ô glória. Eu quero agradecer, mas eu quero liberar uma palavra para as pessoas que estão assistindo aí. Se você, querido, colocar em prática algo que você ouviu hoje nessa live aqui, ó, eu libero uma palavra que dentro de 7 dias você vai viver milagre da parte de Deus, você vai testemunhar, você vai mandar para o pastor Wesley o testemunho. Ó, pastor Wesley, eu ouvi a live, me posicionei e ó, o que estava travado foi liberado. Eu estou liberando esse som profético aqui. Quem quiser, pega e recebe. Em nome de Jesus. Amém. Que live. Um som do boi selvagem. Vocês não viram nada. Tem que ver a ungida dele. Oh! Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Estes são homens de Deus. O pastor Marcos, ele tá no perfil dele da Aprendadoria. Aprendoria. Eu tô colocando uma sílaba a mais, né? Ele tem ensinado a palavra de Deus através desse perfil. Então eu quero pedir, são 77 pessoas. Todos, por favor, sigam aqui, ó. Eu vou colocar. Aprendoria, tá? É uma aprendoria do quê? Aprender a palavra de Deus. Ele tem postado todos os dias algo sobre a palavra. Ele tem feito, inclusive, alguns quiz sobre a palavra. Eu erro um monte. Eu falei, meu Deus, tem que estudar a palavra. E eu aprendo um monte também. Então sigam lá, tá bom? E sigam o pastor Johnny também, né, queridos? Não dá para ficar sem seguir o pastor Johnny. Amém, queridos? Ó, amanhã nós faremos uma live. Eu vou continuar falando sobre Gênesis, ok? Agora nós vamos falar sobre Gênesis 5, que é a descendência de Sem. É uma descendência de Sete, perdão. E tem muito código em Gênesis, né? Nós paramos na semana passada e eu vou continuar. E eu queria orar com vocês agora, queridos, mas eu vou fazer diferente. Nós sempre começamos a orar por unção, mas eu queria ajudá-los e treiná-los a vocês buscarem
a revelação de tudo aquilo que Deus falou através dessa live no secreto, tá bom? Essa live chama Live do Secreto por um motivo. Estamos sendo treinados a ter intimidade com o Senhor. Eu creio que aqui teve cajadada, teve código, teve chave. Eu creio que teve conversão, igual teve na live de ontem. Amém? Então, vá desfrutar desta palavra. Sabe quando um mamífero ele come grama e ele fica ruminando aquela... Eu queria agora esta palavra. Vamos ruminar a palavra de Deus. Vamos mastigar bem aquilo que a gente ganhou da parte do Senhor. Tem gente falando, vamos orar em línguas. Exatamente. Se você não sabe o que confessar, gere através da intercessão em línguas. Vai para o secreto e fica falando em línguas até vir um choro de vergonha dentro de você. Amém? Em nome de Jesus. Teve muito confronto. Se teve confronto é porque precisa haver arrependimento. Se não tiver esse nível de secreto, é muito possível que não haja nem salvação. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que Amém. o Espírito Santo está... O Johnny começou falando sobre oportunidade. Não deixe essa oportunidade. É o dia do perdão. Há uma graça, há uma unção do Senhor. Amém? Então vá para o secreto. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, alma, o teu espírito, o teu corpo, a tua casa, que você seja guardado debaixo dessa paz, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida a unção do arrependimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento. Então agora, em nome de Jesus, que você tenha a unção do Davizinho, o rei Davi, sobre a sua vida. Aquela mesma unção que o Espírito colocou sobre ele. Eu te abençoo, vá para o secreto. Pastor Marcos, amo sua vida. Pastor Johnny, ama sua vida. Obrigado por compartilhar tanto segredo, tanta bênção assim com a gente. Eu saí dessa live abençoado, como teve muita gente que saiu. Deus abençoe e até amanhã, queridos. Tchau, tchau. Beijo, pastor Doce Wesley, um beijo. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.